E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luigi e hoje é aquele vídeo em que eu compartilho as minhas leituras. As leituras da minha casa nova, desse meu espaço novo, as leituras que eu fiz esse ano. É a primeira vez que eu estou compartilhando aqui no YouTube as leituras que eu venho fazendo, mas eu compartilho sempre lá no Instagram. Então para quem não me segue lá no Instagram, por favor, vai lá. Se inscreve lá, né, me segue lá e se inscreve aqui no canal também, caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal. Não tô com muito tempo para ler assim, tive já momentos da minha vida em que eu pude ler muito mais, só que a gente vai ajeitando, colocando aqui, né, um horário aqui, um horário ali, a gente vai sempre tentando dar um jeito para fazer as leituras. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns livros que eu li. Alguns deles já tem resenhas, outras eu vou gravar ainda resenhas para vocês. Não sei se eu consigo gravar resenhas de todos os livros que eu li, mas pelo menos eu mostro aqui os livros que eu li. Vamos lá. O primeiro deles é Para os que Ficam, do Alex Andrade. Já falei bastante desse livro aqui. Publiquei bastante no Instagram, desde o ano passado eu venho falando dele, é do Alex, é um escritor que eu gosto bastante, uma pessoa muito querida, e lançou o livro dele novo, bem interessante, pela Confraria do Vento, tem texto de orelha da Paula Fábio, ele mandou aqui um exemplar com dedicatória, assim, super, super querido, super bonito. Tem resenha aqui no canal, tá? Então não vou falar muito sobre ele, porque já tem resenha aqui. Vocês podem procurar aqui no canal, tá bom? Outro que já tem resenha é o livro do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Sim, para você que nunca imaginou ver um livro escrito pelo Quentin Tarantino, o diretor de cinema, tá aqui. Ele transformou o roteiro do último filme dele, Era Uma Vez em Hollywood, em livro. Também já tem vídeo aqui no canal. Livro de contos, Insônia Tropical, do José Petrola, que saiu pela Patois. Também já tem resenha dele aqui no canal. Tá? É um livro bem interessante, gostei muito, falei no vídeo resenha dele. Um livro bem perturbador, como tinha que ser, pela editora que lançou. Pela Dark Side saiu o livro Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, da Paula Feby. E eu também já fiz um vídeo sobre, então não vou falar muito aqui. E é um livro assim bem interessante. No final do ano passado, a editora Urutau me mandou 3 livros de poesia e eu acabei de ler o primeiro agora, que é O Andar Barato, da Ana Botner. É um livro bem fininho, tá? Dá pra ver por aqui, olha, bem fininho. Isso não quer dizer que seja um livro fácil de ler. É uma poesia, e a autora é super jovem, ela tem, eu acho que 22, 23 anos de idade. E são poemas assim bem complexos, bem profundos, bem difíceis às vezes de você compreender. Tem que ler muitas vezes. Esse tipo de poesia que é um tipo de poesia que você precisa realmente de um foco total, assim, sabe? Você não consegue ler o texto ou semi-distraído com outras coisas, ou ler com muita rapidez. Você precisa degustar cada verso. Uma coisa interessante que ela faz aqui é praticamente, aparece só em um outro poema, os sinais de pontuação. Ela praticamente abole esses sinais. Então até a questão de você ler em voz alta para tentar achar o ritmo e dar o ritmo ao texto, né? Esse livro te exige. Então é um livro contemplativo, é um livro complexo, profundo, e eu teria que assim, reler para poder fazer uma resenha dele, sabe? Porque ainda não tenho uma opinião formada no sentido de entender todas as estruturas que foram usadas. Mas me causou um grande impacto e por isso eu recomendo, tá? Lá da editora Urutau, Andar Barato. Ainda estou tentando me refazer da leitura, porque estou digerindo aqui o livro. É um livro pequeno, mas forte, bastante impactante. Tem 3 narradores diferentes, da mesma família, e fala da relação dessa família com uma família vizinha, cheia de tragédia e violência. Muita gente falava desse livro pra mim, falava nas redes sociais, né? Eu não tinha lido até então, comprei no ano passado, mas só fui ler agora, que é o livro da Vanessa Vascolto, Terra Dentro, que saiu pela Reformatório. Impactante, menos de 90 páginas, menorzinho, curtinho, mas bem forte, bem impactante. Acho que vou fazer resenha dele, mas eu preciso
ver se eu tenho tempo e pensar e organizar para fazer essa resenha. Para quem não sabe, eu sou professor de língua francesa e de literatura, e recentemente eu estou como professor temporário na Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná. Por isso eu saí da minha cidade, Maringá, e vim morar aqui em Londrina. Inclusive Londrina é a cidade onde eu nasci, mas fiquei pouco tempo aqui. E acabei assumindo uma disciplina de literatura francesa, que a gente lê algumas obras ali do século XVII, século XVIII, ali pré-revolução. E dei aula de um livro de literatura francesa bem interessante, e aí eu li com os alunos em francês e também do tempo livre li também em português para complementar. Eu gosto de ler o original e a tradução sempre. O livro é O Cândido Otimismo, do Voltaire, ou do Voltaire, né, como na pronúncia francesa. Tradução do Mário Laranjeira, saiu aqui nessa edição da Companhia das Letras, da Penguin Companhia das Letras, que é um conto filosófico muito interessante, bastante crítico, a ingenuidade, ao otimismo exagerado. A gente consegue fazer inúmeros paralelos com a vida atual, questões de religiosidade, poder, nobreza, entre outras coisas. Inclusive a questão do otimismo absurdo que a gente vê nas redes sociais, né? Não que a gente não deva pensar os lados positivos das coisas, né? Mas esse otimismo cego é bem interessante para a gente pensar nos tempos atuais, né? Sempre que aparece nas redes sociais esse otimismo até meio bobo, às vezes é extremamente criticado aqui no livro. Eu gostei bastante. Um livro de um escritor bastante famoso, não só pela literatura, mas pela música também. Um livro de contos, o primeiro livro dele de contos, que já escreveu peça, já escreveu inúmeros romances, que é o Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque, que saiu nessa edição aqui, bem legal da companhia. É menorzinha, assim, bem achatadinha, capa dura, a edição tá bem legal. E confesso, assim, que... Bom, primeira coisa, eu sempre fui um grande defensor do Chico, escritor, de literatura. Gostei de Leite Derramado, de Budapeste, O Irmão Alemão, gostei de inúmeros romances dele. O Essa Gente, que é o romance anterior, eu já gostei um pouco menos, mas eu acho que eu fui meio duro na crítica que eu fiz aqui no canal. E eu não sei, é muito bem escrito esse livro, muito bem escrito, mas ele não me trouxe muita coisa, sabe? Eu acho que tem uma questão aqui de violência muito forte, eu acho que é por isso que o Anos de Chumbo ele é o título do livro, porque ele é um dos contos, sabe? Mas eu não sei, assim, num primeiro olhar eu preciso refletir melhor. Numa primeira olhada, assim, primeira leitura que eu fiz, o livro não era tudo o que eu esperava. Talvez eu tenha ido com muita sede ao pote, né? E não seja bem isso. Outro livro que também não me disse muito, mas aí talvez seja pela minha falta de referências. Tem momentos muito bons, um outro livro de contos, mas que assim, me trouxe muito pouco. É um livro bastante elogiado por muita gente, que é Um Exu em Nova York, da Cidinha da Silva, que saiu pela Palas. A gente dá pra ver, é nítido a relação das narradoras, das personagens com religiões de influência afro, né? Mas eu assim, conheço muito pouco, confesso a minha total ingenuidade, e apesar da vontade de conhecer mais, né? E talvez tenha sido um pouco isso, assim, que tenha ficado um pouco solto pra mim, né? E eu não captei muita coisa. Mas tem momentos muito bons do livro, tá? Outro, esse aqui é um romance, e gente, eu sempre desconfio muito, não gosto muito, não me agrada muito, talvez eu seja muito individualista, esse talvez seja o meu problema. Eu não consigo ler um romance, ler um livro, ou pelo menos a ideia não me é atraente de ler um livro escrito por mais de uma pessoa. Dois autores ao mesmo tempo me dá, a não ser que seja um texto teórico, aí até vai. E eu ganhei de presente do meu amigo, o Vitor Simeão. O Vitor é secretário de Cultura lá de Maringá, e ele me presenteou no meu aniversário recentemente com esse livro Corpos Secos, que saiu pela Alfaguara,
que tem escritores, 4 escritores, a Luísa Geisler, Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso e o Samir Machado de Machado. E eu gostei, tá? Gostei. Não sei se eu vou fazer uma resenha porque já faz um tempinho que eu li e talvez eu tenha perdido assim um pouco, não sei, a influência do livro, a força do livro, de estar dentro do ambiente do livro para fazer uma resenha. Mas eu gostei do livro, são 4 personagens diferentes, imagino que os 4, cada um tenha escrito um desses personagens, é possível ver inclusive a diferença na escrita, nem tanta diferença assim, mas imagino que seja, mas é possível de ver, tá? Então por isso que eu imagino que cada um tenha escrito um, e fala sobre uma espécie de apocalipse zumbi no Brasil, né? Falando de uma doença, tem muita relação com a pandemia que a gente viveu, tem uma relação indireta, né, com as questões de poder, com o governo brasileiro, etc. Então eu gostei bastante, é bem interessante. E para terminar, um livro assim que me deixou estarrecido pela maneira como ele é conduzido, pelas associações que ele faz, por eu me perder muitas vezes nessas associações, nessas referências que ele dá, porque eu também não tenho muita dessas referências, mas dá para imaginar algumas questões que são colocadas aqui. É um livro que fala sobre uma história argentina. Vocês sabem, que me acompanham aqui, que eu gosto demais do país Argentina, eu gosto muito da cultura argentina, eu gosto muito dos escritores argentinos, da literatura argentina, e esse livro me marcou muito. E ele tem uma questão histórica, tem uma questão de identidade, tem questões de colonização, tem questões indígenas. Então assim, ele é uma série de coisas interessantes que se passaram na Argentina a partir dessa personagem aqui. O nome do livro é As Aventuras da China, ou da China, né? Iron, como é o nome da escritora? Gabriela Cabezón Câmara. Um baita livro, saiu pela Moinhos, né? Tradução da Silvia Maximini Félix, e foi finalista em 2020 do International Booker Prize. Gente, é um livro assim, pancada, que tem assim uma linguagem poética às vezes, com bastante violência, uma certa ingenuidade, com uma certa descoberta de mundo, com uma certa descoberta de si. E o livro, eu acho que é tudo isso que vem dizendo dele mesmo, assim. Eu não cheguei a ler nenhuma resenha de fato dele, mas eu li assim coisas que são jogadas na internet. A grandiosidade do livro, o livro isso, né? Então assim, essas manchetes eu acabei pegando, porque eu não gosto de ler resenhas antes de ler o livro e fazer a minha própria resenha, né? Mas isso eu acabei captando por aí um pouco, e eu acho do que eu li a respeito realmente faz jus. O livro é encantador. Encantador, eu espero falar um pouquinho melhor para vocês sobre ele em uma resenha específica. Vamos ver se eu consigo fazer, tá bom? Pessoal, é isso. Foi o que eu li nesses últimos tempos. Não foram tantos livros assim, né? Se a gente pensar do começo do ano, tô gravando esse vídeo no dia 17, 18 de abril, não sei muito bem. E então assim, são mais de 100 dias e em torno de 10 livros, né? A minha média de leitura era melhor do que isso anteriormente. Mas estou aqui para falar de literatura, mesmo que seja com menor intensidade do que eu já tive antes, tá bom? E aí, diz pra mim, você já leu algum desses livros? Escreva aqui nos comentários, compartilha aí comigo o que você leu esse ano. Escreva aí também, me indica alguma coisa para ler a partir das tuas leituras. E se você não é inscrito no canal, aquilo que é de praxe, né? Se inscreva, ative as notificações, compartilhe com os amigos, dê um like, assista mais vídeos pro YouTube. Entender que o meu canal é de alguma maneira relevante para alguém e possa indicar os vídeos para mais pessoas, ok? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos no outro vídeo. Um abraço e até a próxima.